Arte grega. Enquanto a arte egípcia era uma arte ligada ao espírito, a arte grega liga-se à inteligência, pois seus reis não eram deuses, mas seres inteligentes e justos, que se dedicavam ao bem-estar do povo. A arte grega volta-se para a felicidade da vida terrestre. Contemplando a natureza, o artista se empolga pela vida e tenta, através da arte, exprimir suas manifestações. Na sua constante busca da perfeição, o artista grego cria uma arte da elaboração intelectual em que predominam o ritmo, o equilíbrio e a harmonia ideal. Eles têm como características o racionalismo, amor pela beleza, interesse pelo homem, essa pequena criatura que é a medida de todas as coisas, e a democracia. A arquitetura grega. As edificações que despertaram maior interesse são os templos. A característica mais evidente dos templos é a simetria entre o pórtico de entrada e o dos fundos. O templo era construído sobre uma base de 3 degraus. O degrau mais elevado chamava estilóbata, e sobre ele eram erguidas as colunas. As colunas sustentavam um entablamento horizontal formado por 3 partes, a arquitrave, o friso e a cornija. As colunas e entablamentos eram construídos segundo os modelos da ordem dórica, jônica e coríntia. Ordem dórica era simples e maciça. O fuste da coluna era monolítico e grosso. O capitel era uma almofada de pedra. Nascida do sentir do povo grego, nela se expressa o pensamento. Sendo a mais antiga das ordens arquitetônicas gregas, a ordem dórica, por sua simplicidade e severidade, empresta uma ideia de solidez e imponência. Ordem jônica representava a graça e o feminino. A coluna apresentava o fuste mais delgado e não se firmava diretamente sobre o estilóbata, mas sobre uma base decorada. O capitel era formado por 2 espirais unidas por 2 curvas. A ordem dórica traz a forma do homem e a ordem jônica traz a forma da mulher. Ordem coríntia. O capitel era formado com folhas de acanto e 4 espirais simétricas, muito usado no lugar do capitel jônico, de um modo a variar e enriquecer aquela ordem, seja de luxo e ostentação. Os principais monumentos da arquitetura grega são eles: templos, dos quais o mais importante é o Partenon de Atenas. Na Acrópole também se encontram as cariátides, que homenageavam as mulheres da Cária. Teatros, que eram construídos em lugares abertos, em costa, que compunham de 3 partes: a esquina, ou cena, para os atores, a conista, ou orquestra, para o coro, e o koilon, ou arquibancada, para os espectadores. Um exemplo típico é o Teatro do Epidauro, construído no século IV a.C., ao ar livre, composto por 55 degraus, divididos em 2 ordens calculadas de acordo com uma inclinação perfeita. Chegava a acomodar 14.000 pessoas e tornou-se famoso por sua acústica perfeita. Ginásios, edifício destinado à cultura física, e praça, agora onde os gregos se reuniam para discutir os mais variados assuntos, entre eles a filosofia, a mãe de todas as ciências. Arte na Grécia. A civilização grega surgiu entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo, por volta de 2.000 a.C. Entende-se pelo domínio do mar Egeu pela Ásia Menor e fundaram colônias do sul da Itália, chamadas de Magra Grécia. Formou-se após a migração de tribos nômades de origem indo-europeia, como por exemplo Equeus, Jônios e Eólios, e Dórios. Eram unidos pela língua e crença religiosa, mas divididos em cidades-estados, com dependência política e econômica. 2 dessas cidades merecem destaque: Atenas, berço da arte e da democracia, e Esparta, cidade dos guerreiros. Com o aumento do comércio, as cidades-estados entraram em contato com a cultura do Egito e do Oriente Próximo, cuja arte despertou admiração dos gregos. Assim, embora o princípio os artistas gregos tenham imitado os egípcios, depois passaram a criar sua arquitetura, escultura e pintura, movidos por ideias próximas em relação à vida, à morte e à divindade. Os períodos da arte grega. A arte grega está dividida em 2 períodos históricos. O arcaico vai de meados do século VII a.C. até a época das guerras péricas, do século V a.C. E o clássico, que vai até o fim da Guerra de Peloponnese,
Tipégrafo, quando as atividades intelectuais, artísticas e políticas manifestaram o esplendor da cultura grega. As manifestações artísticas do mundo grego alcançavam notável desenvolvimento, refletindo as tradições e as principais transformações que ocorreram nessa sociedade ao longo da antiguidade. Arquitetura grega. A arquitetura grega era ligada basicamente aos templos, construídos com pedras sobre uma plataforma de 2 ou 3 degraus com muitas colunas para garantir a sustentação do templo. O espaço interno era pequeno, destinado às imagens de deuses e sacerdotes. Os cultos eram realizados na parte externa. Hoje em dia, os templos são constituídos para reunir dentro deles pessoas em cultos religiosos. Entre os gregos, porém, sua finalidade era proteger das chuvas ou do sol excessivas as esculturas de deuses e deusas. Pintura grega. A pintura foi, em geral, associada a outras formas de arte, como cerâmica, estatuária e arquitetura. Ao contrário do caso da pintura cerâmica, restam pouquíssimos exemplos de pintura mural ou de painel. E a maior parte do que se sabe sobre essa forma de expressão plástica deriva de fontes literárias antigas e algumas cópias romanas. As cerâmicas gregas tinham rara beleza. São também conhecidos não só pelo equilíbrio de sua forma, mas também pela harmonia entre o desenho, as cores e o espaço utilizado para ornamentação, além de servir para rituais religiosos. Eram utilizados para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite, perfume, mantimento e até como uma funerária. As pinturas representavam cenas da mitologia grega e de pessoas em suas atividades diárias. Inicialmente, o artista pintava em negro a silhueta das figuras. Depois fazia os detalhes do desenho retirando a tinta preta. O maior pintor de figuras negras foi Eséquias. Por volta de 530 a.C., Eutimedes, discípulo de Eséquias, introduziu uma grande modificação na arte de pintar vasos. Inverteu o esquema de cores, isto é, deixou as figuras na cor natural do barro cozido e pintou o fundo de negro, dando início à série de figuras vermelhas. O efeito obtido com a inversão de cores foi, sobretudo, a vivacidade das figuras. Além disso, observe neste vaso uma inovação significativa. As figuras laterais, possivelmente os pais do guerreiro, estavam de perfil, posição comum nas pinturas de cerâmica. Mas o jovem guerreiro está na frente para o observador. Note a posição frontal do seu pé esquerdo. Vasos de cerâmica. A sua forma correspondia à função para que era destinado. Ânfora. Vasilha em forma de coração, com um gargalo largo, ornado com 2 asas. Hidra, derivado de hidor, água. Tinha 3 asas, uma vertical para segurar enquanto corria água e 2 para levantar. Cratera, tinha a boca muito larga, com o corpo em forma de um vidro invertido. Seria para misturar água com o vinho. Os gregos nunca bebiam vinho puro. Cultura grega. Na Grécia, a arte não tinha função religiosa como no Egito. Sem submeter-se às regras rígidas, a escultura evoluiu livremente. O escultor grego começou então a não se satisfazer mais com a postura rígida e forçada de suas esculturas. Também, para superar a aparência de rigidez e mobilidade, o escultor grego procurou representar as figuras em movimento. É o caso do Discópio de Miró. A melhor solução para superar a aparência de mobilidade foi encontrada pelo escultor Policleto na escultura Dorica, Lanceira. A escultura do período arcaico. Nas obras do período arcaico, nota-se a influência do Egito não só como fonte inspiradora, mas também na técnica. O escultor grego desse período, como o escultor egípcio, apreciava a simetria natural do corpo humano. Para deixar clara essa simetria, disposição harmoniosa de coisas ou lados iguais e semelhantes, regularidade, proporção, o artista esculpia figuras masculinas nuas, eretas, em rigorosa posição frontal e com o peso do corpo igualmente
tipo de estátua é chamado de Poulos, que significa homem jovem. A evolução da escultura. A obra Ferro de Crítios representa uma nova forma de fazer escultura. Em vez de olhar bem para frente, o efebo tem a cabeça ligeiramente voltada para o lado. Em vez de apoiar igualmente sobre as duas pernas, o corpo descansa sobre uma delas, mais afastada em relação ao eixo de simetria, e mantém nesse lado o quadril um pouco mais presente. A escultura no período helenístico. A escultura desse período apresenta características bem diferentes das do período anterior. Uma delas é a tendência de expressar, sob forma humana, ideias e sentimentos como paz, amor, liberdade, vitória e etc. Outra é o início do nu feminino, pois nos períodos arcaicos e clássicos, as figuras de mulheres eram esculpidas sempre vestidas. No início do século III a.C., os escultores já aceitavam a ideia de que suas figuras deveriam expressar movimentos e despertar no observador o desejo de andar em torno delas para examiná-las de vários ângulos. A grande novidade da escultura helenística, entretanto, foi a representação de grupos de pessoas, em vez de apenas de uma figura. Todo o conjunto deveria dar a impressão de movimento e permitir a observação de todos os ângulos. Nas asas da vitória. Supõe-se que essa escultura estivesse presa à proa de um navio que conduzia uma frota. De fato, as formas que o artista deu à figura de uma mulher com asas abertas e ligeiramente passadas para trás. A túnica agitada pelo vento, as ondulações e dobras das vestes. O tecido transparente colocado parece surgir um sentimento de vitória. Além disso, todos os elementos criam no observador uma forte impressão de movimento. A arte grega não acabou com a conquista romana, e mesmo com a transição do período antigo para o medieval. Ela se desenvolveu como arte helenística e depois como arte bizantina, constituindo a base da arte na Europa Ocidental. Sua influência duradoura se deve à racionalidade e ao equilíbrio, a sua tendência em privilegiar a estética do humano e da beleza. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger